Esse é o Monolito. Bem-vindo e bem-vinda. Eu me chamo Leandro e a mim. Estou chegando toda semana com um papo novo, uma conversa nova. E dessa vez eu estou com o Bolívia Zica, um tipaço, um personagem, um cara muito legal e um personagem também muito interessante de se observar nestes últimos anos. Entender o sucesso do Bolívia com o público e também com os seus interlocutores, com os jogadores de bola, é estudar um pouco de comunicação contemporânea. Eu não perguntei para ele se ele pretende tirar a máscara, se é isso que você está pensando. Mas deu tempo da gente conversar sobre muita coisa, a gente falou de público-alvo, juventude, humor, de mercado, e deu também para dar uma risada, que afinal de contas é para isso que a gente está vivo. Você vai ouvir um áudio imperfeito da minha parte, eu te peço desculpas por isso. Eu sou novo em Cidade Nova, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu me mudei, né? Ainda não montei uma estrutura devidamente vedada de áudio e bem na hora marcada para a gente conversar, começou a chover pra cacete em Maceió, então tem um certo ruído de chuva bem lá no fundo, nada comprometedor, mas tem. A gente tentou ao máximo inibir, mas tá aí. Vamos de papo, vai, vamos ouvir Bolívia Zica conversando comigo. Bolívia Zica. O Bolívia, personagem, começou precário, né? Tinha um sotaque ali no falar que atrapalhava, pelo menos do meu ponto de vista, atrapalhava a conversa mais do que propriamente a máscara, né? Porque tinha um esforço ali para se comunicar que com o tempo se tornou desnecessário, né? Por isso o sotaque foi embora, a máscara ficou, o sotaque foi embora. Mas, para muita gente... e eu sei porque eu ouvi de amigos e também tinha mais ou menos essa sensação, tinha uma coisa ali de delicioso, saboroso improviso, né? Eu sei que todo mundo te pergunta da máscara e tal, não vou perguntar isso, mas eu imagino que tem quem deixe de te ouvir a sério por causa dela, né? Olha assim e fala, eu não vou ouvir uma entrevista com um cara mascarado, mas é o que está posto. E depois que a gente vai ouvindo e percebe que a pergunta muda, a pergunta passa a ser... Por que ainda está de máscara? Por que não tira essa máscara? É assim que aconteceu o personagem. A gente não vai detalhar por que tira, por que põe, porque as coisas acontecem como acontecem. Então vamos em frente. Bolívia, prazer estar falando com você. Eu queria começar já te mandando um abraço, falando sobre essa nova etapa da sua vida, que coincide... a gente está aqui num momento que o futebol está muito baixo astral, né, no Brasil. Mas esse Bolívia que começa coincide com uma época que era para ser muito alto astral. Copa do Mundo de 14, a gente tinha Copa das Confederações um ano antes, era para ter Copa América em 15, a gente passou para 19, era para ter, a gente teve Rio de Janeiro em 2016, o futebol no Brasil estava legal, né? O esporte no Brasil estava legal. Eu, por exemplo, estava duro, sabe, Bolívia? Eu não tinha um dinheiro, eu estava realmente no negativo no banco, não consegui fazer nada na Copa do Mundo, praticamente não bebi cerveja. Como é que foi a sua Copa do Mundo, o seu 2014? Vamos começar falando lá do começo, você com um personagem novo no colo para cuidar, para pensar, para planejar, e um momento tão legal de se viver o esporte no Brasil. E aí, beleza? Prazer falar aqui com você. A gente está começando então em 2014 nosso papo, é isso? É isso aí. Em 2014, exatamente. Então, a gente tinha acabado de entrar no Desimpedidos, aquela coisa de vai ter Copa, não vai ter Copa, o país estava passando por um momento turbulento, mas todo mundo estava empolgado ao mesmo tempo de receber a Copa do Mundo, né? E como era o começo do canal e tinha acabado de aparecer a história do personagem, que foi um acidente, né? A gente estava desbravando o mundo. Para mim era um mundo novo, porque eu sou jornalista, eu trabalhei em redação de jornal, de revista e tal. Depois eu fui trabalhar como redator de publicidade, enfim, depois TV. A internet para mim era realmente, como ambiente de trabalho, uma parada nova. Então a gente descobrindo e crescendo, e a gente vendo que as nossas coisas começavam
a chegar nas pessoas, o pessoal começou a curtir, e a gente não tinha censura nenhuma, porque essa época no YouTube você podia fazer o que você quisesse, usar a imagem de quem você quisesse, falar palavrão, enfim. E essa liberdade acabava até por incentivar a gente a não ter... Então era coisa de zoeira sem limite, porque era aquela coisa de, nossa, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui, né? E enfim, então a coisa foi crescendo, e exatamente por conta dessa parada mais, essa linguagem mais anarquista, assim, a parada começou a ganhar notoriedade e tal. E então a Copa veio bem nesse momento, né? Quando veio a Copa do Mundo, o Desimpedido na época estava com 250 mil, o Facebook nessa época, que era a medida boa, né? Era a rede social que dava uma noção do né? que era mais acessado e tal. Quintuplicou durante a Copa do Mundo por causa dos memes e dos vídeos e não sei o quê. E, mano, no 7-1 a gente tava eu e o Mil Grau enchendo a cara lá de tarde, a gente tomando uma cerveja e fazendo live para um público muito pequeno ainda, mas que já era um público do Desimpedidos, né? A gente já tava movimentando uma coisinha ali na internet. E quando começou a sair um monte de gol, sinceramente, eu tava já dando risada. Eu não senti que nem a galera ficou mal. Eu tava rachando o bico e já assim falando, nossa, a live aqui pós, o bicho vai pegar, a gente vai... O Mil Grau entrou com saco de lixo, com uma... Mano, enfim, a experiência da Copa do Mundo como um todo aqui no Brasil, eu não fui em nenhum jogo, eu não consegui comprar ingresso, ou, enfim, a gente estava trabalhando, eu não fui em nenhum jogo, cara. Eu assisti, a Copa aconteceu no Brasil e eu não fui no estádio. E a gente fez tudo de lá, né? Eu, o Mil Grau, o Léo Bismara, que é o São Paulo Mil Grau também, que fazia os motions, todos aqueles vídeos que a gente fazia de álbum da Copa, um monte de piada de mau gosto, sabe? Umas coisas que na época faziam sentido. É muito louco isso, mas faz tempo, se você for pensar, são 7 anos, né? Passa o tempo, né, Bolívia? Como passa o tempo, né? Impressionante. Eu tinha uma camiseta, tenho ainda, né? Uma camiseta velha do Palmeiras, muito antiga, item de colecionador, e um colecionador queria comprar de mim. Queria porque queria a camisa. E aí, na Copa do Mundo, ele me ofereceu ingresso categoria 1 para ver Uruguai e Inglaterra. Eu sem um puto no bolso. E aí eu pensei, cara, a Inglaterra perdeu o primeiro jogo e o Uruguai perdeu o primeiro jogo. Esse Inglaterra-Uruguai vai ser uma bosta. Não vou querer, não. E foi o melhor jogo da Copa do Mundo, provavelmente. Quanto que era o ingresso que estava vendendo? Eu não me recordo do preço, não. Mas ele queria trocar os ingressos pela camisa, né? E aí eu não ia ver o dinheiro. Eu ia dar a camisa, pegar o ingresso para esse jogo e para o que veio a ser Argentina e Suíça nas oitavas de final. Mas já passou. Mano, assim... E na Copa de 2010 anterior, eu também estava trabalhando, porque eu estava lá na África do Sul com o CQC. Então, eu também estava muito mais preocupado com o trampo. E é muito louco, mesmo quando você vai num jogo de Copa do Mundo para trabalhar, ou uma final de Champions, por mais que você esteja lá curtindo o momento, é diferente quando você está indo lá para fazer um vídeo, que você tem que voltar com conteúdo bom. Você está com a cabeça pensando o que você pode tirar daquele estádio, e não exatamente curtindo 100% como torcedor, né? É muito louco isso. Friaca na África do Sul, hein? Nossa senhora, mano. Aquele primeiro jogo no Ellis Park contra a Coreia do Norte, mano. Coreia do Norte. Mano, foi um dos dias que eu mais passei frio na minha vida. Era o Ellis Park, mano. Tava foda. Passei muito frio na África do Sul. Tava frio pra caralho mesmo. É uma das maiores unanimidades do jornalismo esportivo. Quem esteve em Brasil e Coreia do Norte afirma isso. Foi um dos maiores frios. Todo mundo diz. Porra, então isso pra mim é verdade. Porra, então eu me sinto até melhor, cara, porque eu achei que só eu tinha passado tanto frio, porque eu tinha aquela parada que a Band na época deu um kit, né, pra galera que ia pra Copa do Mundo levar, e aí o pessoal do CQC ganhou também. Então tinha aquela botina bem grossa, bem forte, assim, aquele negócio pra você pôr por baixo do minhocão, tipo um minhocão assim, né? E aí, que esquentava pra caralho. Você tava dentro do quarto com aquilo, você tava, mano, quente. Mais a calça, mais o jaco, aquele jaco, mano, desse tamanho, cachecol, gorro, luva. E mesmo assim, parecia que eu tava pelado, velho. Tava muito frio.
O Bolívia, para muitos que estão ouvindo, talvez seja uma novidade, né? O Bolívia era uma das cabeças por trás do CQC, Não, programa de muito sucesso lá. Cabeça por trás, não. Eu era produtor, só que lá era produtor de conteúdo. A gente também ajudava no conteúdo com as pautas e perguntinhas para os repórteres fazer. A gente fazia esse trabalho também, mas não era as cabeças por trás, acho que é um pouco de exagero, mas tudo bem. Até porque se fôssemos a cabeça mesmo, a gente teria ganhado mais dinheiro do que ganhou, né? Se a gente fosse a cabeça. Exatamente. Então, é isso. Ô, Bolívia, é o seguinte, tem um texto que o Jean Oddi, colega Jean Oddi, jornalista, assinou recentemente. Eu peguei o termo que ele usou para mim, para usar. A gente está no meio do futebol hoje diante de uma ditadura da contundência. O que ele quer dizer com ditadura da contundência, né? Se você não chama as coisas de vexame, de fracasso, se você não é agressivo nos termos, parece que o público, parte do público, claro, está disposta a achar que por isso você é um bundão, que você está passando pano, que você está protegendo algum interesse afetivo que você tem ali, né? E eu me preocupo com isso porque a gente tem uma nova geração nascendo para o debate do futebol, para o debate da bola, muito habituado a essa coisa, né? Da contundência no dia a dia, assim. Então eu queria saber se você acha que a gente desaprendeu a falar de bola de um jeito mais tranquilo, sabe? Ou, enfim, até mais do que isso, né? A gente que tem um microfone, será que em alguma medida a gente se torna sócio dessa violência, né? A gente tem hoje jogador que faz gol contra e é ameaçado em rede social, o cara perde pênalti, não pode jantar em paz, né? A gente tem uma coisa meio agressiva aí, e numa escalada crescente. Eu acho que a gente tem que, pelo menos a percepção que eu tenho, é que a gente deveria examinar também o nosso papel nisso, né? Porque a gente está sendo muito contundente com coisas que acontecem todo domingo, né? Vitória, derrota, goleadas, isso acontece sempre. Nossa, acho que tem tantos fatores que colaboram para isso acontecer, cara, mas tantos que eu começo a pensar aqui. A lance de redes sociais, hoje em dia, a exposição é muito maior. Então, existe a relação direta, mesmo que involuntária, de um cara mandar uma mensagem na DM do Instagram do jogador, e tem jogador que às vezes vai lá e olha, entendeu? Então você tem um contato direto do torcedor com o cara via redes sociais. Tudo que ele faz repercute nas redes sociais. Então esse é um fator. Eu acho que outro fator é audiência, busca por audiência, mesmo na TV. Se você sensacionaliza um pouco uma manchete, ou se você põe ali no GC uma chamada mais contundente, que nem a palavra que o Gia está usando, ou se você está no YouTube e você faz uma thumb ou um título que tem que ter algum atrativo, porque senão não vai performar. Acho que a busca por isso também colabora. Momento político polarizado, que você tem que ter um lado, que se você relativizar alguma coisa, você está passando pano. Se você... e ao mesmo tempo, se você não se posicionar, você é chapa branca, você não sei o quê, você é covarde. A cobrança, a pandemia de estar todo mundo também com as emoções à flor da pele, acho que tem muita coisa que colabora, né, para isso acontecer, né? Então, sim, existe uma cobrança de ou é isso ou é aquilo, é preto ou é branco, né? E é complicado, mas eu vejo como um produto de vários fatores. Eu costumo dizer, né, Bolívia, que tem gente que acha que eu sou carrancudo, que eu sou sério, porque alguns dos programas que eu faço tem veia crítica, tem uma parte mais séria mesmo, né? Eu gosto de rir e gosto de fazer rir também. A gente está falando de futebol e é gostoso ser leve também. Se você não se força para colocar um pouco de entretenimento, de cultura que a gente põe entre aspas como inútil, faz uma transição cômica em alguns momentos, o programa fica carrancudo, né? Esse tempo todo de Desimpedidos que você trabalhou, do personagem Bolívia, ser engraçado e ter de ser engraçado, te cansa? Te cansou? Não, na verdade, porque eu não sinto essa cobrança de ter que ser engraçado, né? Eu acho que, como eu não sou do humor, eu não sou comediante, eu não sou ator, eu não sou humorista, nada disso,
essa parte do humor eu desenvolvi bastante escrevendo o roteiro ali no CQC, porque sim, você tinha que fazer alguma perguntinha que tinha um trocadilho ou que tinha uma sacanagemzinha, e essa coisa de ter essa coisa do humor ali foi onde eu comecei a desenvolver. Mas quando eu começo a falar de futebol, o futebol para mim sempre foi um lugar que as pessoas se divertem, né? Então, quando o papo sobre futebol fica 1 hora e ninguém dá um sorriso, tem alguma coisa errada, porque o futebol não é só coisa séria, muito pelo contrário, né? Então, naturalmente, o papo vai para alguma piadinha. Esse é o meu jeito também na vida real. Eu sempre, conversando, eu vou fazer uma piadinha, às vezes até exagero um pouco na dose, passando que não precisava, mas eu sou assim, né? Então eu acho que não é uma cobrança, porque já é um pouco natural o jeito de conversar. Então eu procuro lá no BTS, procurei. A primeira coisa é fazer a pessoa ficar à vontade, de não achar que eu vou fazer pergunta para sacanear ela, né? Porque o objetivo nunca é sacanear o convidado, né? Que ele fique lá de boa e se divertindo junto. Mas eu acho que o BTS, o conteúdo principal do BTS não é o conteúdo de humor. Eu vejo que há outras coisas que não são da zoeira, são mais né, uma conversa, são mais valiosas até do que a própria brincadeira. Mas o fato do cara ir lá e se divertir, se ficar à vontade, dar risada, eu acho uma delícia. Quando eu vejo que o cara está se divertindo, eu fico muito feliz. Não vou revelar a idade dele se ele não quiser, mas... 42. 42, né? Vou fazer 43 em julho. Perfeito. Bom saber, bom revelar a tua idade, Bolívia, porque o próximo papo que eu queria ter contigo, próxima pergunta para te fazer é sobre adolescentes. Os jovens. Adolescentes, sim. Né? Os jovens desse Brasil e desse mundão, tudo mais. Sim. A gente tem uma estrada, né? A gente, no caso, estou falando de você, né? Tem uma estrada, tem um caminho, já não somos mais meninos. Nem perto disso. E aí você, enfim, faz o Bolívia e você tem uma base muito numerosa e atuante, engajada, um público dentro do canal, como era o canal do Desimpedidos, de adolescentes, de jovens, né? Eu conto aqui, faço até um parênteses, uma confissão aqui, acho que não tem problema nenhum falar, que em 2019 fui contratado pela empresa que cuida do Desimpedidos para fazer uma produção, fazer um trabalho com a referida empresa. Fiquei muito honrado, claro, com o convite. Mando um abraço para a Renata, que foi quem chegou ao meu nome. Era para pensar um projeto, fazer uma pesquisa, e eu tive dificuldade demais de interpretar o trabalho, de conseguir fazer o trabalho acontecer, de olhar as coisas com esses olhos do público, né? Você tinha que olhar, interpretar como que é o público base, como que é o público-alvo, e trabalhar para ele, pensando já nele, e eu não fui bem, não foi um trabalho que eu fiz bem. Né? Tenho total consciência de que foi um trampo que não deu certo. Assim, me contrataram para uma coisa, eu tenho autocrítica suficiente para dizer que não rolou. E a culpa é minha, não dos jovens. Né? É o meu trabalho, eu tinha que ter conseguido alguma coisa ali que eu não consegui. Mas, cara, fala um pouco para mim sobre essa relação. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que... Não, eu acho que o negócio foi atropelado. Eu acho que não foi feita a ordem das coisas direitinho. Você não foi brifado exatamente, sabe? Eu entrei na parada depois. Eu nem sabia que você já estava fazendo o trampo antes. Lembra? Se a gente tivesse batido uma bola desde o começo, você entendeu? Às vezes não tem que adivinhar como funciona o bagulho, entendeu? Mas acontece, enfim. Fechando parênteses, já que a gente estava falando sobre os jovens, mas eu quero te ouvir sobre essa troca, né? Uma legião, uma molecada numerosa, atuante, uma nova geração que vem de um outro mundo, né? Uma molecada que já nasceu com os pontos corridos. Já parou para pensar nisso? O cara não sabe. Exatamente. Mata-mata, brasileirão mata-mata. Isso não existe para eles, né? O pessoal que já nasceu nos pontos corridos tem um outro ritmo de mundo, outro ritmo de relação com o que é tecnológico, uma outra adolescência em relação à nossa. Enfim, Bolívia, adolescentes, como foi lidar com tantos nesse tempo? Então, na verdade, assim, o Desimpedidos... no começo não era um canal, entre aspas, de adolescentes, né? Na verdade era um negócio bem adulto, né? Assim, no sentido de formato, não, mas assim,
linguagem, entende? Não era uma coisa feita porque a gente só falava absurdo, entendeu? Não era uma coisa para criança. Apesar de ter uma máscara, não sei o que, o conteúdo era um negócio meio... Mas, e aí se você for ver, hoje em dia acho que já mudou, nem tenho acesso mais a isso, mas era assim, 18, 24 e 25, 35, as duas maiores faixas etárias. Então não era mais novo, né? Com o tempo, o canal foi mudando um pouco o seu sentido editorial, assim, e foi atraindo um público mais novo, maior, né? Não que não tivesse, tinha. E eu, desde lá no começo do Desimpedidos, eu considerava que eu precisava conversar com esse público mais jovem e com o público um pouco mais velho, naturalmente eu ia conversar, porque eu faço parte dele, naturalmente as minhas referências, o tipo de piada ou as citações que eu vou fazer, tudo, já vão sair como de uma pessoa da idade que eu sou, né? Então eu tinha que saber falar com o público mais novo também. Então eu estou em contato em redes sociais com esse universo de coisas que não fazem parte do meu dia a dia da pessoa aqui, mas que fazem parte do dia a dia do personagem aí, claro, do meu, né? Então eu tenho que me alimentar disso, de como qual o tipo de brincadeira, o tipo de gíria que usa, o tipo, sabe essas coisas? Simples, parece simples, mas você tem que estar ligado o tempo todo, o som que tá ouvindo. Total. O som que tá ouvindo, o tipo de piada, qual que é o meme, então assim, isso eu mantenho sempre, eu gosto de estar sempre ali. Mas chegou uma hora que realmente eu estava sendo um representante de um Desimpedidos que não existia mais. Então a gente achou melhor separar, e realmente o público do Camisa já é essa galera que também, por sua vez, não curte muito o Desimpedidos de hoje, né? Então, cara, foi só desmembrou, entendeu? E porque fazia sentido, e faz. E a gente tá num canal novo, começando com todas essas dificuldades, apesar de ter todo esse legado que já vem do Desimpedidos, é um canal novo. Então a gente está com muita restrição para gravar, não pode muita coisa, não tem convidados, não pode, enfim, a gente está dando uma raça para começar, né, criar uma cara e aí poder fazer o canal crescer como a gente espera, né? Então, assim, o lance da vacina é o começo de tudo, né? Ô, Bolívia, e o Etcheverry? Você já procurou o Etcheverry? Não, o Etcheverry nunca pensei, mano, porque nunca pensei porque é um Desimpedidos, por exemplo, a galera nem sabe que o molecada, você acha que a molecada sabe quem é? Mano, eu lembro que foi um dos primeiros BTS, um dos primeiros 30, acho, foi com o Djalminha. E aí eu fui ver os comentários, cara, e os moleques falando, quem que é esse maluco? Jogou onde? Eu falei, meu Deus. Meu Deus. E aí você começa a entender com quem que você tá lidando, né? E aí você tem que arrumar o meio termo ali. Pô, o Etcheverry, que era o Curisco, né? Não, porque o Etcheverry, porque é o Diablo, não sei o que, a Copa do Mundo, a abertura da Copa de 94 foi Alemanha e Bolívia. O Etcheverry entrou no segundo tempo, porque estava machucado, e foi expulso, menos de 10 minutos depois de entrar. Foi uma das grandes frustrações da minha infância, assim. Me venderam o Etcheverry de mentira. Acho que ele gostaria de conversar com um personagem brasileiro chamado Bolívia. Seria legal, seria legal. O Etcheverry, na verdade, você ficou assim com ele porque foi aquele trauma daquele jogo que o Brasil perdeu, que o Tafarel botou a bola para dentro. Você lembra disso? Foi a primeira derrota, né? Primeira derrota em eliminatória, e o Galvão botava mó terror da Bolívia, o Galvão que ficou gorando. Aí o cara cruzou, o Tafarel pôs o pé errado assim, bateu no calcanhar dele e entrou a bola. O Brasil perdeu. E aí virou o Diablo. O Galvão é um vendedor de emoções, né? Tanto que ele acabou transformando o Etcheverry realmente num... O cara virou um vilãozaço de novela, assim, pro Brasil. Exato, então. E não era tudo isso. Inclusive, o episódio recente do Meu Time de Botão, que eu fiz com o meu irmão, Paulo Júnior, a gente conta a história desses craques de Copa do Mundo que não jogaram em nenhum time de ponta mesmo, né? Caso, por exemplo, do Etcheverry, o Valderrama é um cara que só jogou em time mediano na Europa, e o Etcheverry é um desses casos, né? Ele foi muito importante
na popularização da Major League Soccer nos Estados Unidos para o público latino, né? Porque ele tinha uma influência ali, né? Era um personagem, mas um craque mesmo, de fato, ele nunca foi. Não, e o Klose jogou assim, só time. Ele jogou, acho que chegou a jogar no Bayern. No Bayern, né? Jogou no Bayern. Só que foi muito pouco. Nos outros clubes era só clube mais ou menos, né? Chegava em Copa do Mundo, ele fazia gol. Fez um pouquinho de gol esse moço, né? Nossa, esse cara, velho. Esse cara foi que eu nunca vou esquecer, velho. A vez que eu fui entrevistar ele, velho. Por quê? Deu certo ou deu errado? Não, deu tudo errado, velho. Eu fui. Mas já contei, esse cara foi uma coisa muito engraçada, porque deu tudo errado desde o começo, né? Porque o Bayern tinha falado que veio jogar aquele torneio que o Lugano organizou de Masters no Morumbi. E aí o Bayern veio, a gente falou, não, vamos dar entrevista. Eu entrevistei o Luca Toni, foi incrível, o Luca Toni. Aí teve o Saviola, foi legal o Saviola. Aí ia ter o Klose. Eu falei, porra, o Klose, né? O puta personagem e tal. Fiquei empolgado, velho. Fiz um roteiro, assim, caprichado. Pedi pergunta pros meus amigos, assim. Eu falei, mano, vai ser foda. Porque o cara é o nosso carrasco. O cara tava no 7-1, o cara ultrapassou o Ronaldo. Esse cara, mano, tem que render. Beleza. Aí cheguei no Morumbi no dia seguinte, aquele evento de São Paulo e tal. Aí o cara do Bayern falou, não, era meia hora que ia ter com o Klose. Eu falei, pô, meia hora com o Klose tá ótimo, né? Aí chegou na hora, o cara me puxou de lado assim e falou, ó, seguinte, não dormiu, ele tá atravessado, ele tá azedo, o homem tá só o bagaço. Ele falou que não queria dar entrevista nem fudendo. E aí eu falei que era compromisso, porque a gente já tinha marcado. Só que ele quer dar uma entrevista de 2 minutos. Eu falei, porra, mas não. Isso aqui não, vai lá, vê o que você consegue. Ele, não sei o que. Eu falei, mano, quando eu fui falar com o cara tava já com uma cara. Quando ele olhou a máscara, ele falou, que porra é essa? Aí eu abri meu computador, tinha um roteiro com umas 35 perguntas. Aí ele olhou e falou, quantas perguntas? Eu falei, melhor eu não te falar, né? Daí ele falou assim, não, escolhe 3. Ele falou, escolhe 3. Eu falei, não, como que eu gravar um BTS com 3 perguntas? Não tem condição, né? E ele assim, vamos logo isso aí. Assim, mau humor, tratando mal, tá ligado? Que mal, hein? Mas ele tava atravessado, mano. Mas assim, e eu devia ter levantado e ido embora e falar, não, então deixa quieto, né? Mas eu falei, aquela coisa de jornalista, não vou voltar sem nada, sabe? Você fala, não, vou dar o sangue aqui, vou tirar alguma coisa e tal. Aí comecei a fazer entrevista, já não sei o que, acabou, mano. Beleza, aí eu falei, bom, tenho 5 minutos de close, eu fiz um vídeo descascando, cara. Fiz um react do meu próprio vídeo pra ganhar tempo do vídeo, sabe? Pra esticar. E eu reagi à entrevista, só que eu descasquei, xinguei ele pra caralho. Falei, mano, esse filho da puta ultrapassou o Ronaldo. Quem que ele acha que ele é? Esse canela dura do caralho. Eu dei uma descascada. Tava engraçado, porque a minha intenção era fazer aquele como se fosse assim, reforçando que o cara é o carrasco, sabe? Eu falei, vamos, pelo menos o vídeo fica engraçado. Eu descascando em cima do close. Mas os caras ficaram puto. Foi pro ar. O pessoal do Bayern ligou lá, mano, envolvia Adidas, mandaram tirar o ar, tirar do ar, derrubou na hora o vídeo, deu um puta no estresse, cara, foi foda. Adidas, só pra quem não sabe, Adidas, vocês tinham um compromisso comercial com a Adidas também, né? Então teve essa... Ainda tem, né? Então... e mano, foi foda. É o segundo vídeo que derruba. A primeira vez a gente tava na Copa América, né? Lá no Chile. E aí tinha vários caras da Adidas do mundo inteiro na Copa América e tal, né? 2015, aí, né? 2015. Aí tinha uma casa da Adidas, né? Lá em Santiago. Que a gente ia gravar, tinha uma quadrinha de não sei o que, a gente gravava umas coisinhas lá, fiz o BTS com o Valderrama, que você citou lá, entrevistei o Valderrama lá nessa casa e tal, beleza. Aí ia rolar uma pelada dos caras da Adidas. Aí eu falei, bom, o Fred joga e eu fico de fora lá de técnico, a gente faz uma partezinha do vídeo, a peladinha, beleza. Daqui a pouco eu olho pro campo, tem um alemão,
Tem um alemão com shorts branco, com uma mancha marrom no meio do toba, velho. Tipo, mas uma mancha cagada ali. Ele cagou na calça, o alemão, mano. Ele literalmente, sabe aquela quando você acha que é peido e sai um caldinho e você se engana? Aí já foi. Então, rolou isso no meio do jogo na calça do shorts do alemão e era branco o shorts. E aí virou dele. pauta? Então, e aí eu falei, foca no cu do alemão. Aí o câmera foi lá, fechou na bunda do alemão com o borrão, mano. E isso foi pro ar, tá? E tipo, acho que quem viu da Adidas lá, tipo, passou batido. Aprovaram, vai pro ar. Foi pro ar, mano. No dia seguinte, se for o dono da Adidas. Não era o pica da Adidas, da Alemanha. Era o pica grossa, chefe master da Adidas. Era o capitão, o general da Adidas lá da Alemanha, simplesmente, mano. A gente chegou na casa de seguinte, os caras tudo olhando pra gente feio, eu não sabia por quê. A gente teve que tirar do ar também, cortar a parte do alemão, mano. Deu mó merda isso aí. Literalmente, né? Literalmente. Eu, do ponto de vista jornalístico, você está mais do que absolvido. A notícia se apresentou mesmo. Né? Porra, mano, eu tô lá buscando assunto, o negócio aparecendo na minha frente assim, de graça. O Bolívia, muito além do jornalismo marrom. Você citou o Saviola, né, o Bolívia? Você sabe que o Saviola é campeão de futsal em Andorra, né? É isso que ele tá fazendo da vida hoje. Ele joga futsal até hoje? Profissionalmente, em Andorra. Veja você. Eu não sabia, eu acho que ele morava em Andorra, eu lembro, acho que é porque eu troquei uma ideia com ele ali. Mas que ele é jogador profissional de futsal, eu não sabia. Pois é, desde Lizarrazu, campeão europeu de jiu-jitsu, essa informação foi a que mais me impactou, assim, Saviola, campeão de futsal. Foi bom, viu, Bolívia, você ter citado essas histórias, principalmente com Close, por exemplo, porque eu queria te ouvir sobre isso. Eu tenho uma teoria, né, que eu costumo chamar de teoria do Ademir da Guia. Eu tive o maior jogador da história do Palmeiras, eu tive 3 vezes chance de encontrá-lo 3 vezes. Me relacionei com ele nessas 3 vezes. Ele foi tão gentil no oi, no tchau, no atendimento, tão terno, um cara tão simples, né? E todo mundo que eu conheço que trabalhou com ele, entrevistou o Ademir em algum momento, fala a mesma coisa. E aí eu me permito balizar as coisas a partir do Ademir da Guia. Assim, se o Ademir da Guia, o maior da história do Palmeiras, é assim, é pacífico, é leve, tem tempo para você, te ouve, te olha no olho, por que eu tenho que entender que o Roger Guedes seja mascarado? Por que eu tenho que entender que o Keno seja assim, assado? Eu estou citando nomes aleatórios, tá? A minha teoria é essa, sabe? Se o maior é quem baliza, né? Se o Paulinho da Viola te ouve, por que o outro sambista que não é o Paulinho da Viola se dá o direito de ser mal educado com a gente? Eu cito isso porque a minha pergunta é: você lida com um jogador grande, né? Jogador que está muito acostumado ao staff ao redor, mora em condomínio fechado, o carro é blindado, uma coisa muito casca grossa mesmo. E o seu trabalho é quebrar essa casca, né? Deve ser aflitivo em alguns casos, casos onde você não tem uma intimidade, você não acha onde penetrar ali naquele personagem, né? Você precisa quebrar aquela casca, você não consegue achar como. Mas eu quero saber se, olhando o jogador de perto nesse tempo todo de experiência, você sente dos jogadores de futebol, principalmente os maiores, né, mais tristes, mais tensos ou mais presos em uma coisa que eles não têm tanto controle? Eu sinto eles mais presos, mas na grande maioria, cara, é difícil achar em mais de 250 convidados citar os caras que não foram muito gentis. Então, assim, eu vou falar uma coisa: jogador de futebol, eu acho que antes de tudo é um cara educado. Então é o cara que chega no treino, ele tá acostumado a chegar, se você vai disciplina, né? Coletiva, é o cara que dá boa tarde para todo mundo que ele encontra. Eu acho que isso é uma praxe dos caras. Os caras são pessoas educadas. Então é muito difícil eu pegar jogador de futebol, acho que nenhum foi mal educado comigo. O Close esse dia estava mal-humorado, ele acabou sendo grosseiro comigo, com a equipe, não comigo só, né? Mas deu para ver que é porque ele estava mal-humorado, ele não deve ser assim todo dia, né? Agora,
todos os caras, mesmo o Neymar, que é aquele jeitinho mais assim, né, na dele e tal. Fui entrevistar ele no Parque dos Príncipes, ele ainda terminando a recuperação do dedinho dele, pouco antes da Copa. Os caras trocando ideia com o cara, mano, um cara super acessível, tipo, de boa, educado, gentil. E eu tive sorte, acho, então, porque quase todos foram muito educados. Eu acho que a palavra é educado, sabe? O cara que te trata bem, que não mete a mala, que tá ali super de boa. Mesmo os mais reservados, você vê que são pessoas ali que te tratam bem. Então, acho que, mano, nesse sentido, os jogadores são ok, velho. E tem vários jogadores, assim, que são perseguidos, assim, porque os caras tiveram algumas atitudes e tal, tipo o Thiago Neves. Thiago Neves, toda vez que eu falei com ele, o cara é uma gente boa, sabe? É difícil eu como não sou amigo de jogador, nem contato que eu tenho é quando a gente vai gravar, né? O Thiago Neves, só falando do Thiago Neves, é um cara que eu não troco ideia, mas toda vez eu chamei pro meu podcast, e é do perfil também, por exemplo. O Gabriel Jesus, quem é o Gabriel Jesus? Porra, o cara é finalista da Champions, o cara é o centroavante da seleção, né? O cara... E para chamar pro meu podcast o Rolezica, por exemplo, eu fui no Instagram, falei, e aí, Jesus, firmeza? Ele respondeu, e aí, mano, beleza? Pode falar? Ele falou, pô, demorou, a semana tá foda, vamos semana que vem? Vamos, beleza. Pega meu celular aí, a gente se fala. Precisa falar com o clube? Não, só você fala, mano, sabe assim? E eu gravei, eu liguei pra ele. E tem uns caras assim que são muito humildes e que você dá um ponto, porque os caras são gente boa demais, sabe? O Douglas Costa, o Tyson, são os caras que você fala, mano, é louco, né? Você muda um pouco a visão que você tem das pessoas. Total. E aí também entra o fato de que é o Bolívia falando, né? E aí entra o mérito do seu trabalho. Esses jogadores com certeza já te assistiram e gostam de você, uma vez que sabem qual é o seu tom, tem interesse em falar contigo. Então, é legal de saber da parte do jogador, mas é claro que tem também, isso você não falou, eu falo por você, né? Tem também o seu mérito. Nisso não tenha dúvida nenhuma. Pô, valeu. E, Bolívia, para a gente fechar esse papo, eu comecei em 2014 contigo, quero saber de 2022. Copa do Mundo 2022 no Catar, quero saber se o teu plano está lá, se o seu canal vai aparecer por lá, se a gente já tem alguma ideia, algum plano para a Copa de 22. Cara, o plano sempre é ir para a Copa do Mundo, né? Por mim, eu vou em todas. Se é no Catar, se é na Rússia, se é no Japão. É um evento incrível, principalmente na primeira fase, né? Primeira fase de Copa é muito legal. Tá todo mundo lá, felizão. Mesmo os times ruins, tá? Os torcedores são os mais felizes na rua. Aí depois, quando começa o mata-mata, o pessoal vai embora, vira mais competição, muda um pouco. Mas primeira fase de Copa do Mundo, cara, é incrível. Mesmo na África do Sul, que foi uma coisa muito estranha. Quem esteve lá viu, tipo, ficar em Joanesburgo não tinha muito o que fazer, né? Era muito louco isso. A Copa do Mundo acontecendo e realmente não tinha muita coisa acontecendo paralelamente ali. Mas o plano é sim, como eu falei, a gente quer conseguir fazer as coisas no canal Camisa 21 do jeito que a gente quer. Por enquanto a gente pede pra galera se inscrever, que é muito importante, assistir os programas que eu e o Magalzão estamos fazendo, que tá bem divertido. O BTS continua rolando também do jeito que dá na raça. Se a gente entrar numa fase de fazer remoto de novo, com convidados pesados. Espero que todo mundo continue apoiando, porque o canal precisa crescer. Mas, por enquanto, a gente não tem plano para a Copa do Mundo, porque o canal acabou de nascer no meio dessa zona toda, então a gente está empenhado em, primeiro, levantar o canal, mas com certeza a meta é viajar e estar no Catar, passando calor sufocante, mas ficando feliz quando entra no ar-condicionado, né? Porque eu já sou uma pessoa que transpira demais e sente muito calor. Então, se eu for pro Catar, eu tô fudido. Veremos. Eu, com certeza, estarei do lado de cá assistindo, seja lá o que você fizer, seja no Catar ou não, porque você é bom, Bolívia, você é bom. A gente tá no momento da comunicação, especificamente da comunicação esportiva, mas da comunicação como um todo, né? Que a gente tá tateando. Veja você, eu cuido de podcast desde 2013, tá, Bolívia? A Central 3 existe desde 2013, ninguém nem sabia o que era podcast. O que era isso, né?
E hoje o podcast, assim, 8 anos depois, o podcast já é um modelo que já está com alguns sinais de saturação, né? Então as coisas estão andando muito rápido. Sim. Essa coisa do YouTube, os canais crescendo, as coisas às vezes nem parece que são tão orgânicas, de tanto que crescem e de repente diminuem, mudam, aí o pessoal está migrando para o Twitch, ir para cá, ir para lá, e é tanta coisa, e você contrasta com, de repente, o teu tio que te manda uma mensagem no fim de tarde e fala, o Corinthians vai passar aonde? Qual canal? Aí você tem que falar, na Comebol TV. Aí ele fala, mas a Comebol TV é aonde? Não existe, tem que assinar. Mas como é que eu assino? Aí você fala, puta, você tem Vivo TV? Aí o cara fala, eu só quero ver o Corinthians, né? Sim. A gente está numa fase ainda que o cimento está muito fresco aí nesse nosso mundão da comunicação. Aí muita coisa acontecendo, muito lugar para a gente ser ativo. E você é um dos lugares aí que eu sei que é bola de segurança, viu, Bolívia? É sempre bom te ouvir. Pô, da hora, mano. Obrigado. Aceito os elogios, porque quando a gente tá assim nessa pandemia, a gente fica carente. Quando a gente recebe elogio sincero, a gente fica feliz. Obrigado. Valeu, Bolívia. Me ressinto de ter conversado com você esse tempo todo e não deu pra gente falar de música. Pra quem não sabe, Bolívia conseguiria falar aqui 3 horas de música. Sim, né? Sim. Eu tava ouvindo o som agora, num somzinho mais suave, que a pessoa acha que eu também só ouço metal e punk rock e só pancadaria, não é? Gosto de música bastante. As pessoas acham que o roqueiro só ouve rock, só bebe rock, come rock no café da manhã. Não. Exato. O roqueiro faz outras coisas também. Sim, não tem essa né? A gente pode aglutinar as coisas, musicalmente falando. Mas fica para uma próxima, então. Era esse meu plano, deixar pra gente conversar numa próxima sobre música. Valeu, Bolívia. Obrigado, mano. Um abraço para todo mundo que ouviu aí, outro para você. Valeu demais, Bolívia Zica, o Monolito. Olha, tem sido um prazer para mim tocar essa bola, fazer esse podcast. Espero que para você também esteja sendo legal. E lembro, antes de me despedir, que a Central 3, o estúdio Central 3, tem um financiamento coletivo em apoia.se/Central3. apoia.se/Central3. É uma produtora independente que precisa de recursos para continuar produzindo e produzir cada vez mais. Valeu, gente! Semana que vem chega um episódio novo. Se não ouviu os anteriores, é só procurar no seu tocador preferido de podcasts.